Olá, bom dia. Mais uma vez estou aqui para falar um pouco do desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu me chamo Giovanni Cabral e quero te pedir também para que você possa se inscrever no canal, fazer o seu compartilhamento, deixar o seu like, para que nós possamos estar aqui cada vez mais fazendo conteúdos, né? Conteúdos de valor para que você possa entender um pouquinho como é que está a sua programação mental. Então, no vídeo passado, eu falei sobre o processo da programação mental, como é que esses paradigmas eles são formados, mas falei assim de uma forma bem resumida, porque estou começando esse trabalho, né? Então quero que você venha tendo familiaridade primeiro com o assunto, para que eu possa fazer uma aula muito mais longa. Então eu falei da programação mental, falei da programação da energia, né? Como é que a energia do nosso corpo, como é que ela flui em prol dos nossos objetivos, o porquê que muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós gostaríamos de alcançar, por conta da procrastinação, por conta das nossas crenças limitantes. Mas surgiu uma questão, porque tem algumas pessoas me perguntando quando eu falo, né, do pensamento positivo, pensamento negativo, que tem tudo a ver com a nossa programação mental, que essa criação do nosso paradigma cria uma dúvida, que as pessoas estão relacionando ao positivismo, né, e não tem nada a ver o que eu estou falando. O positivismo, de certa forma, ele vem influenciar, né, toda essa educação científica que a gente aprende para poder entender como é que o cérebro funciona. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do positivismo de Conte, né, para que você possa entender que o positivismo, o lado positivo e o lado negativo que eu venho falando nos meus vídeos sobre a programação mental está relacionado a uma outra visão, que é a visão de como nós alimentamos essa nossa programação mental, colocando coisas positivas no nosso cérebro para que ele possa vir ter um desenvolvimento de abundância e que não tem nada a ver com a filosofia positivista de Conte. Então eu coloquei aqui positivo versus negativo, né, que é o que eu vou estar falando daqui a pouco. Então, mas antes eu vou falar desse pensamento positivo de Conte, que ele é um estudo filosófico que também é muito importante, né, para o estudo da ciência, para que hoje nós possamos estar aqui podendo entender um pouquinho como é que funciona a nossa sociedade, como é que funciona os paradigmas, né, das pessoas que vivem nessa sociedade. Então, o positivismo de Comte surgiu depois da Revolução Francesa. Tem uns que dizem que ele é o pai da sociologia, né? Outros dizem que é o Émile Durkheim, que pegou e deu todo um procedimento. Mas eu não vou dar aula de sociologia. É só para explicar que o positivismo de Comte não tem a ver com o positivismo que eu venho falando, para ficar claro. Então, esse positivismo de Comte, ele surgiu por volta de 1820, depois da Revolução Francesa, que estava toda aquela bagunça, né? O surgimento das primeiras indústrias, aquela revolução que Karl Marx fala muito, do proletariado, da burguesia. Então, Comte viu o quê? Que as pessoas estavam meio que perdidas ali, né? Sem saber entender muito como era que estava a sociedade. Então, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, Comte, o que ele fez? Ele disse, olha, vou criar um estudo que é para ter um outro tipo de pensamento, que é o pensamento sociológico e sistemático. Porque nesse momento, o que estava surgindo era o total poder da razão, né? Que era para explicar o mundo. Então, Comte vem e diz, não, eu vou criar um pensamento sistemático. Por que sistemático? Porque ele vai criar princípios, ele vai definir um objeto de estudo que é a sociedade. Então, Comte, ele pega esses princípios, né, da razão para explicar também o mundo,
mas são princípios que eram reguladores, né, para justificar a questões física e social, porque tinha muitos filósofos focados só na questão física, né, e não na questão social. Então Kant ele diz, não, precisamos de um princípio para estudar essas questões sociais, que é uma questão totalmente diferente, porque existia dois tipos de princípio, o físico e o social. Então, o físico era mais aquela questão que estava estudando as físicas, as químicas, né? a matemática, aquelas questões quantitativas. Então, ele precisava fazer uma questão qualitativa, para que ele viesse ter um resultado científico sobre esse pensamento que ele teve. Então, o que acontece? Existia na época 3 tipos de lei nessa época que estavam imperando, que era a teologia, filosofia e o senso comum. Aí Kant olha para a teologia, né? Olha para a teologia e diz, não, a teologia ela não vai poder explicar como é que funciona essa ciência natural, né? A ciência natural, o que é que existe na naturalidade, por exemplo, por que que o homem nasceu desse jeito, né? Por que que quando ele ingere um certo tipo de alimento, ele tem uma reação, né, física, e ele precisava estar explicando isso. Então ele viu que através das experiências que ele estava fazendo, dos métodos, né, que ele estava utilizando, ele viu que a teologia não dava para explicar, e estava tendo uma guerra muito grande nessa questão do racional, porque tudo devido a essa Revolução Francesa que estava tendo, que saiu o estado do reinado para a monarquia, né, que foi aonde foi decapitado Luís XV, sua esposa e tudo. Então, tava uma guerra muito louca relacionado à religião e à teoria do racionalismo, toda aquela confusão toda. Então, Kant pega e diz, não, a teologia ela não pode explicar isso. A filosofia também não, porque a filosofia ela estava também voltada muito para essas questões físicas, né? Porque ele queria explicar de uma forma científica, né, o porquê que estava acontecendo aquilo com a sociedade. Então ele viu que a filosofia também não daria para explicar. Aí tinha o senso comum, né, onde as pessoas tinham seus achismos. Ele disse, gente, com achismo nós não vamos explicar nada, né? O achismo serve só para que a gente especule. Então precisamos criar um pensamento sistemático, né? Um pensamento sistemático. Então o que ele fez? Ele criou esse pensamento sistemático e definiu um objeto de estudo, que o objeto de estudo era a sociedade em prol das ciências naturais. Ele queria explicar isso aí, as ciências naturais, porque que existia certos tipos de coisas que essas três, nem a teologia, nem a filosofia, nem o senso comum poderiam explicar, né? Que é o que eu acabei de explicar agora há pouco. Por exemplo, algo que era totalmente natural, que não tinha influência de outras coisas, mas que existiam naturalmente, né? Por conta todo aquele universo e tudo. Mas isso fica para uma aula de sociologia, só para explicar mais ou menos qual era o pensamento de Kant, né? Então ele define como objeto de estudo, né? Objeto de estudo da sociedade, para estabelecer um conceito. Esses conceitos que ele estabeleceu estavam relacionados a essas ciências naturais, né? Por exemplo, por que o homem fazia aquilo que ele estava fazendo? Por que, por exemplo, que um não conseguia colocar dentro da mente do outro um tipo de pensamento? Ele dizia, não, existe toda uma lógica, e daí foi criada as estatísticas. Então, o que é importante nesse estudo de Kant é porque ele conseguiu trazer, mesmo que muitos depois dele, como Emile Durkheim, Weber e outros sociólogos vieram explicar, mas o que foi importante nesse estudo de Kant sobre o positivismo foi que ele criou as estatísticas, né? As estatísticas
da sociedade, por exemplo, como é que a sociedade funciona. Por exemplo, o que estava acontecendo na Europa não estava acontecendo em outros países, mas de certa forma foi influenciado, estatisticamente foi influenciado, né? Então isso aqui, ele adotando esse método que ele usou, né, um método para explicar o que estava acontecendo com essa sociedade, para que a gente não pudesse misturar todas as coisas, né? Para que a gente não pudesse entender o ser humano como pessoa, né? Então ele dizia assim que essas ciências naturais que acontecia na sociedade não podia ser estudado através desse método daqui. Então foi por isso que ele criou esse método sistemático. Então Comte, ele criou esse pensamento sociológico sistemático para poder explicar o que é que acontece nas causas naturais da sociedade. Então, para que você possa entender que esse positivismo de Comte, ele foi muito importante, sim, para a nossa sociedade. Tanto a teologia quanto a filosofia, né, puderam depois ter métodos para estudar também por conta que ele criou, né, porque estava uma bagunça, foi aí que surgiram muitas religiões mesmo. Nós aqui, né, na América do Sul, a gente tem essa visão mais do cristianismo, mas nessa época aqui surgiram muitas outras religiões e por conta dessas religiões que surgiram, a sociedade, de certa forma, sofria, né? Sofria. Então, o Comte ele vem desmistificar muitos mitos que tinha nessa época. Então, o estudo científico de Comte, ele foi muito importante para a sociedade. Mas eu não vou falar sobre isso, não é sobre isso que eu vou falar, porque isso aqui é um estudo da sociologia, né? Eu gosto muito de sociologia. Eu tinha uma professora, quando eu falo Emily Durkheim, né? Eu lembro dela, porque ela falava assim de um jeito assim tão maravilhoso para ensinar, eu aprendi muito com ela. Então, quando eu falo de pensamento positivo e pensamento negativo, eu estou querendo dizer que todas as vezes que a gente tem um pensamento positivo, por exemplo, hoje eu amanheci de bem com a vida, hoje eu quero fazer coisas que eu não fiz ontem, hoje eu quero ajudar alguém, hoje eu quero tirar um tempo para mim, ficar com a minha família. Então, o que é que eu estou tendo? Eu estou tendo um pensamento, né? Pensamento positivo, né? O positivo é porque existe, quando eu falo do positivo e negativo, é porque existe leis, né? Por exemplo, se está quente, existe um frio. Se tem um dentro, tem um fora, né? Então, existe lei. Se existe um positivo, existe um negativo. Então, é desse negativo que eu estou falando, né? Não é do positivismo de Comte. Então, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar sobre a programação mental. Eu vou ensinar sobre como é que está o seu consciente e o seu subconsciente relacionado ao seu, né, paradigma. O que é paradigma? Eu falei na aula passada, né? Paradigma é nada mais, nada menos que uma programação mental. Como é que foi programado a sua mente? Como é que você foi programado desde que? Do DNA, né? DNA. O que mais? Relação com a família, escola, sociedade. Quando eu falei agora há pouco, tentando, né? Gente, me perdoa se eu não expliquei direito sobre a questão do positivismo de Comte, porque é muita coisa, é uma aula de sociologia muito intensa para explicar, né? Eu tentando explicar aqui só para desmistificar, que já teve pessoa, tá falando do positivismo, né, da filosofia positivista, não é dessa teoria, é de outra coisa que eu tô falando. Eu tô falando de programação mental nessa visão aqui, positivo e negativo, que existe sempre um lado, né, da moeda, um lado, como eu expliquei, se existe um fora, existe um dentro, se existe um quente, existe um frio. Então, é isso que eu estou explicando, né?
Se existe um triste, existe um alegre. Então, aí eu vou falar sobre como é que é formado esse seu paradigma através do DNA, até que ele sumiu ali a tela do meu computador, para me falar do nome do cara que eu aprendi muito com ele. Eu estava fazendo meu mestrado lá na França, mas eu acho que é o Henrique Penhan, alguma coisa assim. Que ele explica que existe uma construção no nosso DNA, né? Se chama epigenética. A epigenética, ela é responsável para criar, né? Porque tem aquela cadeia, gente, eu vou tentar desenhar aqui a cadeia do DNA, né? Aí tem o RNA, o DNA, o RNA. Então ela vai ter uma leitura. Isso aqui vai existir uma leitura entre o DNA e o RNA. Então, quando tem essa leitura, ela fica fazendo o tempo todo essa leitura no nosso DNA, né? Então, existe uma coisa chamada epigenética. Epigenética. A minha letra é linda, né? Deu para perceber. Então, epigenética. Essa epigenética, ela pode ser desconstruída e ela pode ser reconstruída. Porém, é muito mais fácil ter uma desconstrução do que uma construção. Por exemplo, uma pessoa que ingeriu cocaína, né? Essa leitura do DNA relacionada a essa epigenética, ela vai sofrer uma modificação, né? Por exemplo, uma pessoa que usou cocaína, ela não vai ter mais a mesma construção do DNA dela. Nessa leitura de RNA, ela vai ter uma modificação epigenética, assim que ele explica. Então, o que acontece? Quando você está construindo esses paradigmas aqui, que são responsáveis pelo seu subconsciente, lembra na aula passada que eu falei que fica um monte de pastinhas assim, né? Então, você tem consciência que existe um determinado momento para essa maturação de tudo que entra no seu consciente para vir para o seu subconsciente. Então, é essa maturação aqui que vai armazenar, existe um tempo dessa maturação aqui que vai armazenar no seu subconsciente, né, os pensamentos, seja ele positivo ou negativo, né? Vou estar usando sempre isso aqui. Por que eu uso pensamento positivo e negativo para explicar? Porque existe milhões de pensamentos positivos, existe milhões de pensamentos negativos. Então, se eu for falar cada um deles, não vai ter tempo para o vídeo, né? Então, eu uso positivo e negativo, fica muito mais fácil para explicar, né, um conceito, né, de comportamentos positivos e comportamentos negativos, né, que a gente vai sempre estar falando. Por exemplo, existe uma pessoa que está triste, existe uma pessoa que está alegre, existe uma pessoa que está com raiva, furiosa, né, existe aquela pessoa que está sorrindo, né, para os ventos. Então, são vários tipos de conceitos. Então, são esses conceitos que são formados pelo seu paradigma, que tem a ver com o seu DNA. Por exemplo, na família, né? Uma pessoa muito tóxica, ela pode trazer para essa sua construção aqui no seu subconsciente danos pro resto da sua vida. Uma pessoa, por exemplo, na sua escola, uma pessoa que sofreu, esses dias agora deu uma palestra para os jovens lá da minha igreja, falando sobre o bullying, né? O assédio na escola, falando sobre o bullying, né? Pessoas que sofreram bullying na escola que vão ter esse subconsciente aqui construído totalmente, né, doente. E pessoas que não, que mesmo tendo uma família disfuncional, foram para a escola e conseguiram, né, ter uma construção nesse subconsciente, né, que trouxe resultados positivos para ele. Então, a sociedade também influencia muito. Por exemplo, eu costumo dizer, né, que os franceses, eles são muito céticos. Para eles são São Tomé, eles só acreditam vendo. Então, quando você vai falar alguma coisa para francês ou vender alguma coisa para francês, você tem que ter
assim, como é que diz assim, levar uma consigne, né? Francês segue consigne, então tem que ter uma consigne de explicação, explicando por que que aquilo é aquilo. Por quê? Por conta da sociedade. Lembra quando eu falei lá, tentando explicar a filosofia de Comte, né? É porque essa sociedade, a França, foi uma das que mais participaram, né, de guerra e isso porque era uma luta muito grande. Quando eu estava fazendo meu mestrado lá na França, validando meu diploma, fazendo meus estudos, eu pude participar de um museu, né? Pude fazer um passeio em um museu, onde era contado, narrado toda a história, né? Era numa igreja católica, então eles ainda têm ainda aquela essência, aquela raiz, né? Dentro deles, na cultura deles, sobre os reinados, né? A época dos reinados. Então, quando eles contam, a gente pode perceber, né? A emoção que é transmitida, que é passada naquele momento ali, daquela história. Então, para eles, aquela história, ela está muito ainda presente, né, nessa sociedade. Então, dependendo dessa sociedade em que você está inserido, você vai desenvolver também mecanismos para esse seu subconsciente. Então, quer dizer, está muito relacionado. Então, o que é que eu vou fazer? Né, o próximo estudo, né, eu vou estar falando mais sobre cada um desses pontos aqui que eu coloquei, que tem a ver com paradigma, que tem a ver com essa visão positiva e com essa visão negativa de como é formado esse seu paradigma. Como é também que você pode trazer aqui para esse consciente, né? Lembra que eu falei na outra aula que é o tato, o paladar, o olfato, né? A visão e a audição, são 5, que nós somos ensinados, né? Sobre o tato, paladar, audição, né? Olfato, que a gente transmite para dentro do nosso consciente, né? Através desses 5 sentidos, mas que existe um 6º sentido, que é esse que está aqui dentro, que fica mandando informação para cá, né? É ele que controla, na verdade, as nossas ações no nosso dia a dia. Isso não é eu que estou falando, né? Que estou criando essa teoria, né? Cientistas, né? Eu falei da outra vez do Jung, né? Jung, ele é da área da psicologia analítica, então ele vai explicar muito sobre esse processo, né? Analítico do 6º sentido, do subconsciente, como é que funciona tudo. Então, quando eu venho trazer, né, que, por exemplo, você é resultado dos seus paradigmas, eu tô falando disso, gente. Tô tentando explicar, eu tô nova aqui, tô aprendendo, né? Porque na minha cabeça eu sei muita coisa, mas na hora de explicar, né, você sabe que é mais complicado. Mas aí, o que é que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando trazer de uma forma bem simples, porque quando eu não aprendi assim, mamão com açúcar não, é muito estudo, é muita coisa para poder entender. Só que através dessa imagem aqui fica muito mais fácil para aprender. Por quê? Tudo que acontece aqui no corpo, aqui é o corpo, tá? Aqui é o corpo, aqui é a nossa mente. A nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente, aqui é o nosso corpo. É aqui que traz os nossos resultados. É aqui que tem o nosso resultado. Por que o nosso corpo? Porque tudo que acontece na nossa mente vai aparecer no corpo, né? Tudo que acontece. Então tem pessoas, eu acho que foi na outra aula que eu falei sobre o medo. O medo é um dos paradigmas, mais cruéis que pode existir, né? Na mente do ser humano é o medo. Porque o medo, ele te limita, né? Ele te limita a avançar. Eu pude compreender através de uma análise que nós fizemos por que 70% dos trabalhadores desenvolvem a síndrome de burnout, em português. Por quê? Porque 70% deles desenvolvem por conta dessa limitação, por ter medo de sair do trabalho, por ter medo de
mudar de emprego, por conta de uma situação financeira, trocou por conta de uma questão financeira, trocou de trabalho ou aceitou um trabalho que não gostava. Então você vai me ver muito falando que o trabalho, o nosso trabalho, aquilo que a gente escolhe fazer, quando a gente escolhe fazer um trabalho que a nossa alma canta por ele, né, que a gente sente satisfação, que a gente acorda de manhã cedo e diz, não, eu vou fazer porque eu amo fazer o que eu faço, né? Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por satisfação, por estar me sentindo incluso, por estar me sentindo útil na sociedade. Então, o que é que acontece, né? Eu mando aqui para o meu subconsciente, eu mando para cá um pensamento positivo. Eu mando um pensamento positivo para cá para o meu subconsciente. E esse pensamento positivo que eu mando para cá, eu enfraqueço os pensamentos negativos. Então eu vou motivado para o trabalho, eu chego lá, eu dou aquele sorrisão, eu contagio. Gente, pessoas com energias positivas, elas contagiam sim, né? Então o que acontece? Essas pessoas que não conseguem, né? Eu fiz como é que fala? Eu fiz um trabalho lá com pessoas handicap, né? Que são pessoas especiais que adquiriram essa especialidade, né? Por conta do trabalho, né? Se tornaram handicap por causa do trabalho. Aí o que aconteceu com eles? Eles nunca tiveram coragem de sair do trabalho, nunca tiveram coragem de largar o emprego, tinham sonhos, porém não conseguiram realizar, então eles adoeceram. Desenvolveram a síndrome de burnout e adoeceram por conta do trabalho. Então, eu vim trazer esse estudo que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, porque eu quero trazer, né, para a saúde mental dos trabalhadores uma compreensão de como é que está a programação mental, principalmente relacionada ao trabalho. Né? Por que acontece muitas das vezes o suicídio? Eu acho que é o Weber, eu vou porque são tantos sociólogos que falam quase, um vai seguindo, vai tendo uma segmentação do outro, né? Que vai falar sobre esse suicídio no trabalho, né? Eu vou trazer um vídeo, vou fazer um vídeo relacionado a isso, porque é muito importante, porque muitas pessoas se suicidam no trabalho, ou entram para o álcool, para as drogas, né? Porque não conseguem dissipar, não conseguem essa resiliência, porque é muito mais fácil você ser resiliente, né? Você dissipar qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de dor que você está sentindo ali, naquele momento do trabalho. Por exemplo, você teve um aborrecimento, não, mas eu amo fazer o que eu faço, aquilo dissipa muito mais rápido. Agora, quando você está lá só por uma causa, por exemplo, não, eu vou aguentar porque eu tenho que aguentar esse trabalho, é abusivo, muitas vezes é abusivo, né? Porque eu preciso do dinheiro. Então, quando você trabalha pelo dinheiro, você se torna escravo dele. Então, é essa mensagem que eu quero trazer. Eu vou fazer, né, o outro vídeo, até aqui, já tudo anotadinho, né, que eu vou estar falando melhor sobre essa programação mental, toda essa programação mental relacionada aos paradigmas e relacionado também aos objetivos e os principais causadores dessa limitação, né? O que é que mais causa limitação? O número 1 é o medo, né? O medo, ele limita. O medo, ele limita a gente de avançar, ele limita a gente de ir além, né? De seguir nossos sonhos. Aí eu vou enumerar, e depois vem a família, depois vem o cônjuge, depois vem os filhos, depois vem a sociedade. Então, todos esses paradigmas, eles estão relacionados a essas 4 pessoas aqui: DNA, família,
escola e sociedade. Para falar do DNA, eu vou ter que dar uma aula falando sobre o DNA, que aí está relacionada ao pai, ao avô, a árvore genealógica todinha da pessoa. A família também, essa família é uma família desestruturada, né? Sofre algum tipo de disfunção. A escola também, dependendo da escola, se a pessoa sofreu algum tipo de bullying. E a sociedade também, qual a história dessa sociedade, né? Qual a história da cultura dessa sociedade, o que é que ela pensa, né? A respeito do indivíduo, isso também tem muita importância, como eu falei da França, né? Então, é isso aqui, gente, por hoje, né? Eu espero que eu poder ter contribuído para que você possa entender o tipo de mensagem que eu quero trazer, né? Eu quero trazer essa informação muito mais voltada para a área do trabalho, para que possa te ajudar a ver um pouquinho como é que está a sua programação mental, te ajudar também a ter coragem se você quiser mudar de trabalho, né, mudar de atividade, para que você venha ter uma saúde mental melhor, para que a sua alma venha cantar. Outro dia eu coloquei no meu Facebook, né, eu disse assim, quando você ama fazer o que faz, você não trabalha, se diverte. Aí uma amiga minha lá em Paris, né, que mora aqui em Caiena, e tá lá em Paris, foi fazer só a contabilidade da empresa dela, diz, eu que o diga, né? Então, poxa, é muito maravilhoso você estar, né, viajando, trabalhando naquilo que você ama fazer, naquilo que você gosta e, além disso, desfrutar, né, do ambiente. Então, é isso que eu quero trazer, né? Essa luz, porque conhecendo, né, todo esse leque de informação que eu tive, isso me ajudou muito na minha vida, me ajudou muito para eu estar aqui hoje, né, trazendo esse tipo de estudo para você, porque se fosse há uns 15 anos atrás, eu não teria coragem de estar aqui. Ou seja, eu desmistifiquei um paradigma, né, do medo, né, da procrastinação. Também vou estar falando também desse sabotador que é a procrastinação, que é aquele momento que você diz assim, não, agora eu vou fazer, mas eu vou estar explicando o que é a procrastinação. Então tem muita coisa, tem muito estudo, eu quero fazer uma série de estudos, sempre falando de alguma informação que é de valor para você, que é de valor para a sua vida, que é de valor para o seu trabalho, tá? Eu quero deixar o meu abraço, fique com Deus e tenha um ótimo dia.